Oi? Foi sim. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Melhor agora. Oi, Anair, bem-vinda. Tudo bem? Muito boa tarde, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Luciana, ao pessoal da TEIA, do ADESAMPA. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essa tarde de terça-feira chuvosa. Bem chuvosa, bem chuvosa. Ah, que legal. Obrigada de ter aceito o convite da Lu e da equipe do TEIA para estar aqui com a gente. Bom, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, quem está conectando na live do TEIA. Essa live faz parte da programação do TEIA, que é o programa de coworkings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de bate-papo, aqui na rede social da ADESAMPA, a gente está praticamente todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, tendo esses papos, né? Pessoas super inteligentes, super interessantes, compartilhando conhecimento aqui com a gente. Então, muito obrigada, professora Nair, de estar aqui conosco. Lu, faz tempo que eu não te vejo, como assim? É isso. Mas aqui nos bastidores, mas estou sempre por aqui, a gente sempre trabalhando bastante, produzindo, né, para fomentar esse nosso e ativar esse trabalho maravilhoso do TEIA, da ADESAMPA, mesmo dessa forma não presencial, né, respeitando o nosso momento da pandemia, mas não deixando de forma alguma de contemplar os nossos empreendedores, né, com os temas, com assuntos, com dúvidas, e estamos aqui, né, para em breve, né, agora com a chegada da vacina, devagarinho, vamos ter a paciência, vamos ter o discernimento e a responsabilidade para contribuir para que tudo dê certo e dentro em breve, né, a gente voltar às nossas ações presenciais. Aglomeradas. Todo mundo rezando pela volta da aglomeração. Sim, precisamos, né? Sim. Precisamos essa troca efetiva é importante, né? Neste momento, a responsabilidade é o mais importante, é o essencial, mas essa troca de energia já deu para ver que faz toda a diferença. E até por conta disso que a gente tem que respeitar, né? Porque já que é tão importante, a gente precisa de tudo, tanto dela, então vamos ter a calma para que isso aconteça. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Bom, então a Lu hoje está na equipe do TEIA Cidade Tiradentes, na Zona Leste, né, junto com o Empreende Aí. E, bom, a gente já tem 10 unidades do TEIA em operação. Então, quem quiser saber mais sobre o programa, pode acessar adesamba.com.br/TEIA. Lá tem os endereços, horários de funcionamento, os links de agendamento para cada um dos espaços. Então, antes a gente tinha uma dinâmica diferente, né? Era só chegar e usar espaço, mas agora a gente pede o agendamento exatamente para a equipe poder ter a capacidade de organizar o fluxo de pessoas, né? Então, é só entrar lá no link, é uma forma bem simples, é só preencher para usar dentro do horário um pouco reduzido que a gente está lá ainda. E fora isso, aqui na Zona Leste, a gente já está agora com o TEIA Itaquera também, e em breve com o TEIA Vila Curuçá, né, que é um TEIA que a gente está aí em processo de terminar a implementação dele, em breve inaugurar. Então, agora a gente já está mais presente na Zona Leste, fico muito feliz. Bom, e é isso, né? E aí depois, acho que a Lu vai deixar um recadinho aí com algumas informações da ADESAMPA, né, alguns números de telefone, alguns e-mails. Se você é microempreendedor individual, seja você formalizado ou não, pode entrar em contato, que a gente tem nosso programa de atendimento também para prestar orientação ao MEI, e também tem as praças de atendimento presencial, é só se informar no site da ADESAMPA. E também nós estamos com 3 concursos abertos, né? Então, 3 dos TEIAs, inclusive o TEIA da cidade de Tiradentes, a gente está com um contrato no período de vencimento, então a gente abre esses concursos públicos, né? Então, se você faz parte ou conhece uma organização que já fomenta o empreendedorismo, né? Na região ou da Zona Leste, né? Que é o TEIA Cidade de Tiradentes, no centro, com o TEIA Centro, ou na região de Santo Amaro, com o TEIA Santo Amaro, esses 3 concursos estão abertos até o dia 7 para organizações e empresas,
né, associações e empresas que já trabalham com empreendedorismo. Então, vou agora deixar vocês para falar com a professora Nair. Beijo, Lu. Beijo. Bom te ver. Beijo, Nair. Prazer. Beijo, Jéssica. Obrigada pelo acolhimento. Valeu. Então, seguimos aqui, né, com a nossa live de hoje, né, com o tema o empreendedorismo na atualidade, né, um tema abrangente e que está aqui, a nossa professora Anair, uma mulher incrível, uma mulher de luta, uma mulher que permeia aí no campo do empreendedorismo, não só, né, e sempre ativa a todas essas ações, e muito presente, e assim, eu vou deixar para que ela mesma fale dela, porque não é pouca coisa, né, é uma mulher que está aqui nessa tarde com a gente para ampliar, né, para trocar essa ideia com a gente dentro desse tema, né? Então, Anair, por favor, se apresente e seja bem-vinda. Muito, muito obrigada, né, por você estar aqui comigo, conosco, né, hoje, nessa tarde, para a gente trocar literalmente essa ideia sobre o empreendedorismo hoje, como está sendo, como foi, né, o que nós gostaríamos, o que é real, o que a gente também, o que podemos fazer para que esse movimento aconteça efetivamente e chega aonde deve chegar, né, para as pessoas que têm que chegar, né, e de que forma os que estão no meio do caminho, que está na dúvida, o que é realmente, de que forma que pode ser diferente, para que ele efetivamente aconteça e principalmente, assim, que efetivamente ele seja uma renda dentro desse panorama que a gente está vivendo hoje, dentro da necessidade de cada um que faz o seu empreender, né, que tem o seu empreendimento. Boa tarde. Bom, Lu, mais uma vez, muito obrigada a você, em especial, a toda a equipe do ADESAMPA, do TEIA, pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente trocar mais um pouquinho de conhecimento, né? Trazer um pouco da minha expertise. Não sou empreendedora, mas eu sempre lutei por políticas públicas de ações afirmativas em todos os campos, e nesse sentido, o empreendedorismo faz parte dessa política, né, de você pensar o empreendedorismo não só para a população negra, mas para toda a população de um modo geral. E o que a gente entende por empreender, né? É a arte do recriar, a arte do inovar, porque e eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante, eu acho que define um pouco o que é empreender. Muitos choram e poucos fazem um lenço para secar as lágrimas. Então, é você descobrir a oportunidade diante da dificuldade, né? Eu acho que essa frase, ela exemplifica bem. Enquanto uns choram, outros criam lenço para secar a lágrima. E é isso, né? É você buscar uma inovação, é você buscar a criatividade, é você buscar um novo modo de fazer algo que já existia antes. Mas a gente sabe que o empreendedorismo, ele não é homogêneo, né? E nós sabemos também que as oportunidades não são iguais para todos os grupos étnicos. E hoje nós vivemos uma realidade muito gritante, né? Onde a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade geracional,
né, potencializou, né, ficou muito mais escancarada. Então, empreender não é só você abrir um negócio ou sair por aí vendendo, mas é como você vende, é para quem você vende e o que você espera vender, né? É você estar sempre atento às novas mudanças desse novo processo, é buscar uma valorização do que se tem para o que se quer, né? Então, eu falo que o empreendedorismo, ele é o que, se nós olharmos friamente, ele é o que tem movido a questão econômica do país, né? Nessa atual crise política, sanitária, educacional, social, né? O empreendedorismo ele tem se renascido, né? Eu falo que mais do que se reinventar é se recriar nesse processo. Entendi. É isso. Né? E hoje em dia, né, a gente, né, ouve falar tanto no se reinventar, se recriar, se adaptar diante do nosso momento, né? E uma coisa assim que a gente troca sempre ideias, né? E a gente sempre conversa sobre isso, que como esse reinventar, né? Para como todas essas novas formas chegar naqueles que realmente, né, já fazem esse empreendimento há tanto tempo, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Então, aí eu vou aqui uma provocaçãozinha, né? Quais os caminhos que os empreendedores, hoje, eles estão buscando? Todos, o pequenininho, o nano, o pequeno, o médio, né? Para se manterem ativos, né? Pensar nisso. Eu penso, Luciana, que assim, tem 4 ferramentas que eu acho que são muito importantes, né? Primeiro, você precisa saber o que você quer, né? Segundo, para quem você para quem é direcionado o teu produto. Terceiro, você ter um estudo sobre aquilo que você está fazendo, sobre esse capital, sobre esse meio em que você ou quer se inserir ou já está inserido. E outro, que eu acho que é o mais complicado, que eu chamo de ferramentas financeiras, né? O capital. Porque nós sabemos que, como eu já disse anteriormente, essa crise ela fez com que a nossa moeda se desestabilizasse, né? E com isso, o que a gente encontra? Maior dificuldade nesse ato de empreender, nesse ato de se renovar, desse ato de se reinventar. Porque as geladeiras estão vazias, né? As famílias estão completamente desesperadas e, ao mesmo tempo, é um momento muito delicado, né, nesse processo. Por quê? Porque toda vez que a gente fala nesse processo do empreendedorismo, dessa coisa do se reinventar, você precisa saber exatamente o que você quer desse empreendimento, né? E como fazer. Então, uma das formas, ao meu ver, que tem dado resultado, e é o que eu tenho pesquisado com uma certa frequência, infelizmente ou felizmente, são as ferramentas digitais, né? Você tem que se valer dessa ferramenta. Então, um dos pontos que eu coloco é a educação e a capacitação. Você tem que se reeducar, você tem que se capacitar, né? Você tem que atender às exigências da tendência do momento. Infelizmente, não dá para você pensar
por exemplo, numa loja, né, ou num empreendedor que está vendendo roupa, se ele não tiver um bom marketing digital, por exemplo, se ele não tiver um celular bacana para poder minimamente mandar mensagem para os seus clientes pelo WhatsApp. Ele pode fazer a venda pelo celular, mas para que ele possa fazer a venda pelo celular, por exemplo, ele tem que ter conhecimento disso, porque senão ele vai ficar num estágio muito aquém, e aí ele não vai conseguir. Aí você pode me perguntar, tá bom, Anaí, mas e aquelas pessoas que estão muito distantes, estão muito na periferia e não têm essa condição? Infelizmente, eu vou te responder, essas pessoas vão ter que se readequar. Não é da noite para o dia, né? Não é num estralar de dedos, mas as pessoas vão ter que se reeducar para que fazer valer o negócio que se inseriu. Porque quando a gente pensa no conceito de empreendedorismo, é esse conceito de criatividade, é esse conceito de inovação. E inovar é todo dia. Não é só com a pandemia, mas a pandemia forçou que isso acontecesse, não só para os empreendedores, mas para toda a população de um modo geral. Nós tivemos que mudar os nossos hábitos, nós tivemos que mudar os nossos conceitos, nós tivemos que caminhar numa outra direção. Não é fácil, não é nada fácil, não é nada tranquilo, mesmo porque uma das coisas que eu falei, que era a ferramenta financeira, você tem que ter capital. E nem sempre o empreendedor, ou nano, ou micro, ele tem capital o suficiente para poder investir no seu produto, ou na sua marca, ou no seu negócio. Tá. Anaíra, assim, isso implica, porque a gente sabe a quantidade e o quanto o movimento econômico que o empreendedorismo hoje gera, né? E qual hoje é efetivamente a necessidade desse empreendedor, isso assim, economicamente, né? Então, aí, quando você fala desse financiamento, né, que ele que tem que ter, e para conseguir movimentar o seu empreender, e como fazer isso? Se muitas vezes eu não consigo nem ter essa ferramenta da tecnologia, e aí, de repente, eu preciso até de um financiamento não só para o meu... Assim, a partir do empreender, a partir daí. Então, por exemplo, para comprar até um celular melhor, não só para comprar a minha matéria-prima para fazer o meu produto, mas exatamente assim, para na base eu conseguir me movimentar, né? Fazer com que efetivamente essas mudanças e eu vou me inserindo nesse contexto, certo? Como você acha que esse caminho aí nós podíamos fazer? Então, um dos caminhos, na minha opinião, é uma responsabilidade do poder público para com os empreendedores, né? Nós temos o MEI, nós temos alguns fomentos aí, mas é fomentar de verdade, né? Não é fomentar de mentirinha, ou não é fomentar de maneira muito rasa. Você tem que, eu penso que o poder público ele tem que criar condições, né, para que esse empreendedor minimamente possa estar inserido nesse processo, né? E quando eu digo minimamente, por quê? Se você, por exemplo, se há um investimento, por exemplo, dos bancos populares, olhando especificamente para os empreendedores periféricos, você faz com que a moeda circule entre os seus. E isso faz toda a diferença para o processo econômico.
O professor Hélio Santos, ele costuma dizer que nós temos que ter políticas afirmativas periféricas, né? E o que ele quer dizer com isso? Então, se você está em um determinado território e se você investe nesse território, automaticamente você consegue potencializar para que os moradores daquela região possam fomentar o seu comércio, possam fomentar o seu empreendedorismo. Então, o poder público ele tem que ter uma ação local e uma ação dirigida. Ao mesmo tempo, criar condições de formação para esse empreendedor. Porque a pessoa que não se instrui, a pessoa que não busca uma capacitação, ela está fadada ao fracasso. Entendeu? Então, eu costumo dizer que o empreendedor ele é um incansável ousador, né? Ele vive ousando o tempo todo, né? Ele vai na contramão de todo mundo está dizendo para você, não vai por aqui. Se ele acredita, ele tem que ir. Se ele aposta, ele tem que ir. Mas ele tem que fazer um estudo do que ele está querendo. Porque senão ele não vai avançar. Ele não pode ofertar as mesmas coisas que todo mundo oferta. E tem que ter um plus a mais, tem que ter um quê a mais. E quando a gente fala desse investimento territorial e localizado, é justamente uma forma de você potencializar o território e automaticamente quem habita nesse território, entendeu? É ver as condições. Ah, mas e se o empreendedor ele tem nome sujo? E você tem que, na minha opinião, você tem que, em alguns momentos, desburocratizar. Você não pode deixar a coisa tão engessada, tão burocrática, porque o Brasil é o país da maior incidência de burocracia. Ele é o mais burocrata possível. Então, em vez de ele facilitar o processo, ele acaba dificultando essa inserção do empreendedor para o mercado de trabalho. Mas eu também não posso esquecer que é pelo empreendedorismo que a gente tem movido a máquina econômica deste país. É um empreendedor, seja ele nano, seja ele micro, seja ele macro, é ele que tem movimentado, mesmo que informalmente, a economia desse país, né? E uma coisa que eu tenho percebido também, estudando e lendo bastante, tem aumentado, né, tem crescido o número de empreendedores nesse último período. Mas, ao mesmo tempo que cresce, ele cresce de maneira também desordenada, né? Eu acho que nós estávamos meio que batendo um papo ontem, uma entrevista que me chamou muito a atenção esse final de semana, que o número de empreendedores acima de 50 anos tem crescido, né? Porque a família tem deixado alguma coisa, então tem um investimento familiar, que também é um diferencial, mas a gente também tem que diferenciar de que empreendedor a gente está falando, né? Porque a gente tem empreendedores e empreendedores. A questão raça, gênero, é algo que impacta também nesse processo de empreender, né? Porque existe uma diferença de você ser uma empreendedora mulher e branca, e existe sendo diferente de uma mulher negra, né? Existe todo um diferencial. Por mais que a gente não queira trazer esse assunto à tona, né? As vantagens, as condições não são iguais. Como eu disse, né? O empreendedorismo no Brasil ele não é homogêneo, ele não é igual, e ele não está direcionado da mesma forma para as mesmas pessoas. Certo. Mas eu acho que assim, que nós temos que trazer à tona, assim, a gente tem que provocar isso, porque é importante as pessoas se reconhecerem e passar por isso, né? Assim,
passar por cima disso, trazendo os seus problemas, as suas necessidades, discutindo, e exatamente para fortalecer, para que, não vamos falar que não vai se repetir, né? Mas se fortalecer para buscar caminhos para resolver, para passar por isso e efetivamente fortalecer o trabalho, né? Para ter a visibilidade, para não ficar do lado de cá, né? E aí isso ser uma desmotivação para você continuar, porque é muito forte isso, né? Essas diferenças são muito grandes, né? Esses embates, muitas vezes, esmurece, né? Assim, dá um desânimo, um certo desânimo, porque é uma luta constante, né? Todos os dias isso, né? Então, essa renovação de energia para você buscar e conseguir tá nesse mercado, né? E conseguir desenvolver realmente o seu trabalho e se colocar neste lugar, né? E se colocar, né? E buscar, né? E buscar esse financiamento, e buscar essa venda, buscar essa informação, né? Se atualizar, né? E aí, assim, dentro, né, da nossa máquina, do nosso poder público, tem fomentado, né? A gente está aqui com TEIA, que a gente faz um trabalho efetivo para que isso aconteça, mas a gente sabe que é um braço, né? E você que é uma gestora pública que permeia nesse meio, nesse campo, como que você acha, que caminho que a gente podia melhorar isso para chegar nessas pessoas, entendeu? Para que a gente provoque mais toda a nossa governança e a gente ter mais opções e condições de acessar esses mecanismos, esses braços que nos fortalecem, que tem alguma coisa para oferecer, entendeu? Olha, eu penso assim, que a busca pelas novas oportunidades, por meio da criatividade e da inovação, é um caminho para a gente pensar nesse processo de empreendedorismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, né, diante da crise e da qual nós não podemos hoje estar juntos e aglomerados, né? Mas eu acho que o poder público ele pode, e é uma coisa que eu acredito, e porque eu tive essa oportunidade enquanto eu estive na Secretaria de Igualdade Racial e depois, antigamente, na coordenadoria, de fazer um diálogo muito proximal, né, com as prefeituras regionais, com os equipamentos públicos, potencializando a oportunidade para os empreendedores locais, né? E uma outra coisa que me chama muita atenção, só fazendo um parênteses, porque toda vez que a gente fala de empreendedorismo, e aí eu vou fazer um recorte parcial do empreendedorismo negro, parece que a gente só tem que mexer com cabelo, com roupa, com bijuteria e com comida, né? Mas existe um empreendedorismo intelectual aí que não é colocado, que não é visto, que não é entendido, né? Então, também saber que eu posso transitar em qualquer lugar, desde que eu busque conhecimento para estar nesse lugar, tá? Então, não é um lugar de X ou não é um lugar de Y, é um lugar de X, Y, Z que possa estar fazendo a diferença. Então, só fazendo uma parte e voltando. Buscar parcerias, eu acho que o poder público ele pode e deve buscar parcerias, por exemplo, com instituições privadas, tipo um shopping, entendeu? Nós tivemos essa experiência e foi uma experiência muito gratificante. Uhum. Não foi fácil, não foi tranquilo,
entendeu? Tivemos que nos reinventar, nos adaptar diante do que a marca shopping, a estrutura shopping te dá, diante daquilo que o empreendedor tem a oferecer. Então, mas eu acho que foi um momento muito ímpar na história, porque quando você reúne um grupo X de empreendedores que se adequa às exigências que o shopping, por exemplo, te propõe, te faz, para que você esteja naquele lugar, isso faz a diferença. Impactou para o shopping? Claro que impactou, né? Mercantilmente falando, o shopping ganhou, né? Porque as pessoas não iam só para visitar a loja dos empreendedores negros, mas as pessoas circulavam pelo shopping e acabavam conhecendo outros lugares do shopping, e o dinheiro também circulava lá. Então, se você tem essa ideia, eu acho que o poder público ele tem esse poder, né, de fomentar, né, de possibilitar, de encaminhar, de abrir essas oportunidades. Intercâmbios, né, intercâmbios entre cidades, intercâmbio entre estados, intercâmbio entre países. Isso eu acho que é algo que pode também ajudar e fomentar essa questão do empreendedorismo. Mas, para além de tudo isso, precisa ter pessoas que tenham predisposição para fazer. Né? Eu acho que a pecinha que está na frente de qualquer coisa tem que ter predisposição. Né? Predisposição, tem que ter uma audição aguçada, né? Para poder ter essa escuta extremamente atenta, né? Ter um olhar para além do que a janela possa te mostrar, entendeu? Para além da árvore que está na frente da sua casa, entendeu? Você tem que olhar para além. Então, eu acho que são alguns elementos que combinados, né, fazem a diferença de oportunidade para as pessoas empreenderem. E aí, independente de gênero, independente de raça, independente de credo, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa, o poder público ele tem essa responsabilidade fiscal e econômica, né? E quando eu digo fiscal e econômica, porque não adianta eu te dar, é como se eu estivesse te dando uma casa e falar, olha, Lu, você pode vir morar aqui, né? Aqui está a casa, mas eu não te dou estrutura nenhuma, o resto você se vira. Não é assim, né? Eu tenho que dar condições, até mesmo para você mobiliar a sua casa, para você colocar as coisas dentro da sua casa. Não é só te dar a casa, você não vai comer casa, né? Você não vai dormir casa, você vai dormir na casa, você vai comer na casa, né? Pode até parecer muito infantil o meu exemplo, mas é assim que eu vejo. As pessoas te dão, mas não te dão condições para você permanecer, né? Você entra, mas e como você permanece? E aí é muito fácil falar, tá vendo? Eu dei, mas ó, tá vendo? Ele não conseguiu, ele desistiu. Não é desistir porque a pessoa queira desistir, é desistir porque ela não encontrou condições de permanecer, né? E eu acho que o poder público ele tem dois trabalhos, o de criar oportunidades e te dar base para que você permaneça, para que você possa crescer. Ah, mas eu vou ter que te dar a vara, a pesca, a isca, o peixe? Não. Você vai me dar condições para que eu possa ter a minha vara, que eu possa pegar a minha isca e que eu possa pegar o meu peixe e que eu tenha fogo para comer o meu peixe. Isso. Então, nós estamos aqui nessa tarde falando de empreendedorismo na atualidade com a professora Nair. E, assim, vamos acolher as pessoas que estão aqui, que estão interagindo com a gente, né, que
que nos felicitaram, que nos desejaram boa tarde. Então, Adriana de Paula, Ana Paula, que é a gerente do TEA Cidade Tiradentes, Sueli Clementino, né, falou uma excelente tarde, meninas. A Renata Barcelos, que é a gerente do TEA Heliópolis, né, TEA novinho lá dentro do céu, está aqui com a gente. A Ednusa, né, das meninas de Maim. E aí, assim, eu peço para que vocês venham efetivamente nessa tarde com a gente, construa com a gente, tragam suas perguntas, porque como eu falei no início, é uma troca de ideias, é um bate-papo, e a professora Nair tem muita coisa aqui para trocar com a gente, porque sabemos, né, a figura que ela é dentro desse tema, não só desse, né, porque é amplo, porque é danada ela, né, ela não para não, é ligada no 250, então, o que é interessante não é assim, né, literalmente a gente trocar mesmo, trocar ideia. Então, assim, pessoal, façam suas perguntas, vamos conversar, vamos enriquecer, não é? Vamos fazer o debate acontecer, porque é muito rico isso, né? E são oportunidades ímpares, porque também, né, Nair, muitas vezes a gente fica... a gente quer falar, a gente quer trocar, a gente não quer só falar. A gente quer receber também, porque é nisso que se dá a construção das coisas, né? Então, eu convido a todos, a todas, a todos que venham e participem com a gente. A Elizabeth Beth, foi ótima fala. Sou de Guarapari, Espírito Santo. Feira com... Ela é do SESC. Vendi bem artesanato no final de ano, devido às parcerias, né? As parcerias. Então, é isso. A Ednusa, a professora Nair, maravilhosa. Né? Parceiraça, a Rosana, boa tarde, Luciane, professora Nair, Rosana, gerente do TEA Butantã, ligado à culinária, sabe, sustentável. Então, é um pessoal é isso que a gente estava falando, são vários temas, é amplo, então venham e vamos conversar. Tá? Eu costumo dizer que a questão do empreendedorismo, ela usa várias variáveis nesse mundo, né, nesse universo, porque você tem que se valer de tudo, né? Quando a gente fala dessa coisa da criatividade, da inovação, da transformação, o quanto que eu quero transformar, né? E o quanto que eu quero que essa transformação impacte na vida das pessoas, porque a gente está falando aí de um empreendedorismo social, né? Porque tem vários tipos de empreendedorismo. Tanto que tem aqui a Elizabeth, falou assim, preciso de restos de linha para fazer manto de bebê. Exatamente isso que você está falando, né? Exatamente isso. Então, quem tiver, pessoal, vamos aqui conversar com a Beth para a gente mandar isso, porque é uma construção de um produto, né? E as mãozinhas se juntando, né? É isso, né? Porque quando a gente pensa no empreendedorismo, as pessoas pensam que é só abrir um comércio, é só abrir uma empresa. Não, a gente tem um empreendedorismo social e político que ele transcende tudo isso, entendeu? Porque há uma responsabilidade sobre o que se faz e para quem se faz. Entendi. E esse para quem se faz, você, da forma com que ele chega, lá também, ao receber, já gera um outro movimento, né? Sim.
já te tira de certas condições, com que forma que você vai receber isso e o que você vai fazer com que essa energia e vai fazer com que você se movimente, com que você crie, entendeu? E eu vou aqui colocar a Ednusa, aqui, ela falou assim, concordo com os tipos de produtos e serviços que o empreendedorismo de impacto social, não somente tranças e artesanatos, podemos muito mais. Quando você colocou da ampliação, né? Porque faz-se um recorte, né? Uma caixinha, coloca ali, e a potencialidade é muito mais. E o pior é quando isso acontece e a gente se permite. Sim. É o que eu costumo dizer. Não tem problema eu fazer tranças, não tem problemas eu fazer bolos, forma alguma. Não tem problemas eu fazer roupas, não tem problemas eu fazer adereços. Aliás, pessoal da bijuteria, por favor, entendeu? Mesmo porque, né, Anair? Somos consumidores. Mas que produto é esse, né? Como que isso... Porque eu lembro de uma empreendedora que ela dizia que, para além dela construir os colares, os brincos, os anéis, ela tinha todo um estudo no tecido que ela usava, né? Então, não era só simplesmente ir lá, tecer o negócio e colocar e pronto. Não, tinha todo um estudo. Não é só a roupa, né? O design da roupa, mas era todo o estudo daquele corpo, daquela pessoa, né? Daquele grupo, daquele segmento. Então, isso é inovação, né? Porque à medida em que você vai se aprimorando, as pessoas falam, nossa, mas o produto está caro. Não é que o produto está caro, é que existe qualidade nesse produto. E tudo que é de qualidade tem um preço. Infelizmente, tem um preço. E por que eu, né, enquanto empreendedora, tenho que abaixar? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, e que me incomoda profundamente, as pessoas têm mania de achar que empreendedor não é trabalhador ou trabalhadora. E são grandes trabalhadores. Né? Porque parece que você desassocia o empreendedor do mercado de trabalho. Só que tem um detalhe, é esse empreendedor que contrata, é esse empreendedor que paga, é esse empreendedor que gira lucro. Então, como é que ele não é um trabalhador? Ele pode não estar dentro de uma empresa, de uma coisa formal, mas o trabalho dele, ele é um trabalhador. E as pessoas não, muitas vezes, não o encara da forma. A mesma coisa que os artistas, né? Os artistas são empreendedores da arte, mas eles não são vistos como trabalhadores. O que você faz? Eu sou cantora. Mas você não trabalha? Mas você não trabalha? Sim. Entendeu? Então, até as nossas posturas, as nossas falas, nós temos que nos reeducar também com relação ao que vem do outro para mim, entendeu? Então, tá, vamos aqui acolher as pessoas que estão interagindo. Olha que legal, a Amanda Murim, tá aqui, incríveis colegas de SMPIR, continuam na luta. Continuamos, Amanda, continuamos. A Ana Paula, gerente lá do TES da Tiradentes, ela está colocando aqui para a gente, Anair, como podemos pensar em ações para além de dar visibilidade aos mais frágeis empreendedores, que são autônomos, os nanos e MEIs, dar auxílios efetivos como insumos, acessos e mais, né? Então, como que a gente pode pensar isso, né? Que foi isso que você já colocou um pouco dessas necessidades, né? Que a gente precisa fazer isso, precisa fomentar isso, né? E de que maneira que a gente pode fornecer isso,
né? Buscando, sabe? Então tem aí, a gente sabe que tem, nossa, aquela quantidade das sobras de tecidos, né, no Brás, na José Paulino, né? Mas não só sobras, mas porque dentro dessas tem muitas peças e matérias inteiras, entendeu? Não também a partir das empresas mesmo. Então, eu penso, é Ana Paula? Isso. Eu penso, Ana Paula, que assim, todas as parcerias, elas são muito bem-vindas. E nós temos uma certa dificuldade de conhecer o território onde nós estamos localizados. Às vezes a gente vai buscar muito longe, quando muito perto tem, entendeu? Então, eu penso que conhecer o território aonde você está inserido é um dos caminhos, entendeu? À medida em que você conhece os lojistas, à medida em que você conhece a sua comunidade, conhece o seu território, alguém pode... Eu falo que você não precisa ter muito dinheiro, você só precisa conhecer alguém que tenha poder para te dar condições para você ter dinheiro. Entendeu? Né? Não é ser o rei, mas é quem manda no rei. É mais ou menos isso. Desculpa a brincadeira. Mas é pensar... É o que o professor Hélio Santos fala, né? É pensar numa política pública localizada, né? Em que localidade eu estou? E tentar transformar esse meu território num território de mudança. É lógico, não é da noite para o dia, né? É preciso muita conversa, é preciso, como eu disse, a predisposição das pessoas, e o poder público tem que ser o grande aliado neste processo, né? De dialogar com as empresas locais, de poder fornecer condições para isso. Dentro dos territórios, a gente tem as prefeituras regionais. Eu acho que é um instrumento, né, da prefeitura que pode ser um auxiliar em todos os sentidos, entendeu? Mas, de novo, nós esbarramos naquela pecinha que está na frente, né? Que é a pessoa, que é a predisposição, o compromisso político, para além da questão partidária, é a política social de desenvolvimento econômico para o território, para o cidadão, para esse empreendedor que é um trabalhador. Eu acho que eu respondi. Vamos lá, Ednusa está aqui. Olha, acredito que temos que parar de querer inventar a roda e fortalecer espaços, pessoas e ações que já ocorrem em seus territórios. É isso. Você não precisa ir para muito longe, né? Mas você tem que criar condições para isso, né? Se valer o fomento é uma coisa, buscar fundos, né? Buscar outros recursos de outras instituições, né? Que possam patrocinar, que possam promover, que possam fazer a diferença para aquele lugar, né? E aí eu volto de novo na questão do empreendedorismo social, né? Nesse impacto, né, social que você tem aonde você vai atuar. E, para além disso, é pensar em pactos econômicos, pactos financeiros, para que possa propiciar condições para esses empreendedores que são trabalhadores. Certo, e essa apropriação a apropriação e o respeito do que acontece nos territórios, né, Nair, que não são poucas coisas, não são poucos movimentos, poucas organizações, organizações assim, a partir de pequenos grupos, dos artistas, das transistas, entendeu? Dos grupos de estudo, né? Tudo isso acontece dentro desses espaços, mas às vezes
isolado, ou às vezes não com o pertencimento e com um olhar que realmente ele precisa ter para que esse movimento, para que essa transformação aconteça, para que ele tenha realmente essa propriedade de saber que não é uma simples trança, não é um simples bate-papo, não é dali. Tem todo um movimento acontecendo, né? E isso tem que ser visto, né? Tem que ter um olhar cuidadoso e tirar a potência disso. E não é tirar deles, não, é potencializar eles, mas quando eu falo tirar, para se construir coisas, para devolver a eles, construir junto, entendeu? Eu penso muito na questão, Luciana, da valorização e do conhecimento. Existe um conhecimento ancestral, né? Existe uma valorização, mas eu preciso ter propriedade, né? Talvez a palavra não seja essa, mas eu preciso me apropriar e não espoliar, porque o que a gente vê são grandes espólios, né? Eu pego tudo que é teu e falo para você, agora eu não preciso mais de você, e não é isso, né? É uma outra coisa, é um outro contexto. Você respeita o que se tem, aprimora-se o que se tem, mas sem perder a essência de quem começou, entendeu? Aquilo que eu falo que é de passado de geração em geração, é nesse sentido, porque, como eu disse lá atrás, enquanto uns choram, outros criam um lenço para secar as lágrimas. Só que tem papéis que são mais grossos, papéis que são mais finos, né? Papéis com florzinha, papéis preto, papéis brancos. Quer dizer, que tipo de papel cabe no seu rosto para secar a sua lágrima? Então, dessa dificuldade, eu tenho que criar, né, um novo fazer. Eu não vou inventar a roda, mas eu vou fazer a roda girar de uma outra maneira. E girar na direção certa, né? Quando ela começa a girar, e ela já vira, já faz a curva e já sai do eixo, né? Na origem dela. É o que o professor Elvio aqui, que está aqui com a gente, e aí ele fala exatamente isso, da base para a base. É no território periférico que tudo acontece, né? Que tudo se fomenta, né? Que tudo se cria, que é dali que nasce, né? E aí, a partir desse, né? Como transformar isso? Poxa, e valorizar ali, né? E ficar ali, né? Fazer essa economia, esse bem-estar, até fazer com que continue a acontecer de uma forma mais fluida, que tem que ser sempre no embate, não é? É muito cansativo, né? E é por isso que algumas vezes as pessoas elas se cansam e por vezes elas acabam desistindo, né? Porque você tem que ficar provando o tempo todo o quanto você é bom, você tem que ficar provando o tempo todo o quanto é eficaz, é eficiente aquilo que você faz, entendeu? Ou é necessário. E aí chega uma hora que você acaba não tendo tantas forças assim, né? E aí de novo vem aquela coisa do ousar, né? A gente não pode desistir. Se você acredita, se é isso que te move, então voe alto. É isso. Olha aqui, a Paula Crespo, lindas palavras, Anair. A Mariana Letts, uma querida, está aqui com a gente também, diz que está matando saudade, vem interagir com a gente, né? Vem interagir aqui com a gente, vem conversar com a gente nesse tema do empreendedorismo hoje, como que ele está acontecendo, né? Como que a gente quer que ele se fortaleça e aconteça, né? Para fazer essa diferença, efetivamente, porque tá difícil, né? E é um perfil, é um grupo que está sempre aí, que está sempre... Está
tá sempre em movimento, e esse movimento faz efetivamente com que as coisas aconteçam. Então, é muito importante, né, essa nossa conversa, essas informações, as trocas, entendeu? Para que não se esmoreça, para que tudo isso efetivamente passe a ser transformador na vida de cada um, né? E hoje a gente precisa, né, Nair, tá muito difícil a vida, precisa se ganhar dinheiro, precisa de renda, porque precisa se pagar as contas, né? Então, a gente precisamos fomentar as metodologias, as interações para essa atualização, né? Para que todas as necessidades e tudo que se tem hoje, todos os mecanismos que se tem para fortalecer os empreendedores, Depois você vai. A Lu caiu, mas eu acho que ela já está voltando, né? E seguindo nessa questão do empreendedorismo, eu acho que uma das formas também que nós temos de nos fortalecer é fazer essas trocas. Essas trocas, elas são extremamente importantes, né? O que deu certo para mim pode dar certo para você. E isso não significa que eu seja melhor que você, mas isso significa que eu estou estendendo a mão, ou estou te dando uma dica que possa possibilitar uma mudança no teu trabalho, no teu empreendimento. Então, a troca, né, ter essa troca entre empreendedores, dar informação, estender a mão, é extremamente necessário. Ninguém cresce e ninguém avança sozinho, né? Você precisa de apoio, você precisa de ajuda, entendeu? E não é vergonhoso pedir, entendeu? Sim. Não é vergonhoso. E a gente falar do Somar, de estar junto, quem está aqui junto com a gente é a Débora, do Instituto Negro Padre Batista. Mandando beijo para a gente, lindo, né? E a Nair, essa coisa do Trocad, tem um fórum, né? Tem. Nós temos um fórum. Gostaria que você falasse um pouquinho do fórum. Né? Nós temos um fórum, e esse fórum precisa vir à tona, né? Foi criado o ano passado o Fórum do Empreendedor, né? É um fórum que tem como objetivo dar subsídio aos empreendedores na capital, entendeu? Eu acho muito interessante, porque poucas pessoas sabem disso, né? Mas é importante que nós nos apropriemos e que a gente tenha espaço dentro deste lugar, porque lá são decididas algumas coisas que muitas vezes não chega para nós, né? Para nós, enquanto empreendedor. Então, a São Paulo cria, o ano passado, o Fórum do Empreendedor. Quem dá subsídios para isso, se eu não me engano, é uma vereadora eu não vou me lembrar agora, estou aqui procurando, mas é importante que a gente tenha conhecimento desse fórum. Há um tempo atrás, né, em 2006, 2007, pela Prefeitura de São Paulo, nós criamos tentamos montar um fórum do empreendedor, o Fórum do Empreendedorismo Negro na cidade de São Paulo. Mas aí nós abrimos para que esse fórum ele fosse um lugar onde seminários, conferências, debates,
assuntos ligados à questão financeira, à questão econômica, pudesse ser elementos de subsídio para a formação desse empreendedor ou para essa pessoa que quisesse começar a empreender, para ele entender a questão do negócio, o que é ter negócio, o que é empreender, né? E esse fórum que hoje, que o ano passado foi constituído, ele tem essa característica também, entendeu? Então, eu sugiro para que os novos, ou os velhos, ou os empreendedores, de um modo geral, se apropriem. Eu vou passar para vocês o fórum do empreendedor com mais detalhes. Mas é isso. Ah, bom. A Maria da Graça, ela fala boa tarde a todos, todas. Chegou agora, mas está gostando muito da live, muito esclarecedora. E ela diz que assiste as lições sempre que pode. A Márcia Cardoso, ela diz que ela acha muito difícil empreender, né? Eu acho que aí são as particularidades, né? Porque aí é você sistematizar o seu trabalho direitinho, é saber o que você quer fazer, ter com mais clareza os caminhos que você quer seguir. Eu vou falar, Márcia, que eu também estou com você, viu? Porque eu também falo muito do empreendedorismo, né? Estou aqui na minha cabecinha, nos passinhos já para ser uma empreendedora efetivamente, né? Tem-se sim as dificuldades, mas é aquilo que nós temos trocado aqui, a professora está passando para a gente, a professora Nair, que a gente acha difícil, mas hoje a gente tem muitas informações e os caminhos para facilitar, não facilitar, mas até para a gente romper esse muito difícil e encontrar o caminho. Encontrou o caminho, vamos que vamos. Né? E a Débora, daqui a pouco a gente nós vamos passar o link, sim, do fórum. Professora Nair está ali na pesquisa. É o seguinte, o fórum, ele foi lançado em 2019, idealizado pela vereadora Janaína Lima, né, porque o Brasil ele ocupa a 150ª posição no ranking de liberdade econômica. O fórum ele tem por objetivo impulsionar e dar coragem para que você tire da gaveta a sua ideia, para que ela não fique parada, entendeu? Então, eu já começo a gostar disso. Eu vou passar para vocês o link do Fórum do Empreendedor de São Paulo, tá bom? Qualquer pessoa pode participar, tem que apenas preencher um formulário e ter acesso, porque lá a ideia é essa, de criar seminários, criar cursos, aquilo que eu falei, né, que são dos pontos principais. Não dá para você pensar em empreender se você não conhecer o que você quer empreender. Não dá para... Você tem que fazer um estudo do que você quer, por que você quer, como você quer, né? É o famoso 4K, né? Então, você tem que... Como, onde, por quê, quando... Então, são perguntas que você tem que se fazer o tempo todo. E de que maneira que você vai empreender é diferente do que se já tem. Certo. Então, eu chamo as pessoas para interagir, porque daqui a pouquinho, daqui mais uns 5 minutinhos, infelizmente, nós vamos finalizar a nossa conversa, então venham, interagem com a gente, né? Vamos sugar aí, vamos aproveitar da professora Nair Novas, porque não é sempre, né? Eu tenho certos privilégios de estar sempre conversando, de nós estarmos sempre trocando ideias. Então, aqui pela página da DESAMPA,
né? Quem não conseguiu acompanhar, essa live vai ficar gravada. E, assim, entre em contato conosco também nos TEIAs, entre na página, tem lá todos os nossos endereços, telefones para contato. Neste momento de pandemia, estamos atendendo os munícipes através dos agendamentos, né, com horário e respeitando os espaços, mas estamos ativos e efetivos para estar com vocês, para a gente estar buscando, criando oportunidades e indo atrás do que se precisa e de que cada TEIA, né, com sua... a gente fala especificidade, mas, na verdade, a gente nunca fica só naquele assunto, a gente não não é a caixinha, a gente abre, a gente amplia, e se a necessidade de encaminhar para outro que esteja mais apropriado com o tema, mas não tem porta fechada, né? As portas estão sempre abertas para receber, né? E encaminhar, né? Junto, dentro das possibilidades. Então, os espaços são maravilhosos, né? Esperamos dentro em breve poder atuar 100%, né? Com tudo que ele oferece, né? Cada um dos TEIAs e os próximos que estão por vir, né? Se Papai do Céu permitir, e ele permite, e ele quer, porque ele quer que a gente avance, ele quer que a gente produza, né? Porque isso faz parte do sentido do nosso viver e do nosso trabalho do dia a dia, na verdade, Anair. Com certeza. Eu já posso passar o contato do e-mail do Fórum dos Empreendedores. Posso passar? Pode passar. Contato @ forumdosempreendedores.com.br. Anaí, você pode repetir, por favor? Posso? Contato @ forumdosempreendedores.com.br. Mandar um e-mail, eles respondem, falam, dizem, né? Vai ter um chamamento para startups, que eu acho bem interessante, que é essa nova transformação digital. Que é essa atualidade, né? Que é essa atualidade, é o que a gente precisa. É bem interessante nós nos apropriarmos também de ações em que o poder público vem atuando, entendeu? Isso independe de pessoas, isso independe de lugar, né? Eu penso que conhecimento é poder e poder é transformação. E tudo que a gente pode fazer para melhorar é nosso dever e nossa obrigação. E é isso, né? E você, professora Anair, faz isso eximiamente, porque é uma mulher dinâmica, é uma mulher que está sempre com a visibilidade, correndo atrás, estudando, pesquisando, entendeu? Corre atrás mesmo, junto, para fazer acontecer. E a gente precisa muito, 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 muito de pessoas como você, né? Para que assim, Anair, tá? Então, você citou aí 2016 ou 2006, então, assim, não é de hoje, né? Que é dos bastidores, que a gente está nessa pegada, sim. Né? Nas provocações, na base, né? A professora Anaí permeia na base, mas ela vai no meio, mas ela está lá em cima, né? Ela faz o movimento acontecer.
Foi um prazer muito, 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 muito grande tê-la aqui com a gente, né? Mas ainda tem uma perguntinha aqui, que a Débora está falando assim, devemos inventar nesta pandemia? Devemos? Não é nenhuma pergunta, devemos inventar nesta pandemia? Inventar. Não, nós não devemos inventar, nós devemos estar sempre inventando. E uma outra coisa que eu acho assim... Mais do que inventar, né? Mais do que inventar, fortalecer o que você já está aí. Mas uma coisa que eu acho muito importante, e eu não poderia deixar de falar, nós tivemos uma eleição o ano passado, ok? Né? Para prefeitos, para vereadores. O vereador, ele é a pessoa responsável por criar leis, né? E, ao mesmo tempo, fiscalizar o orçamento da cidade. Então, e a Câmara Municipal é a casa do povo. Então, o meu pedido é: vamos bater na nossa casa, vamos procurar os nossos vereadores, os nossos deputados, para que eles criem leis, projetos de lei que façam fomento do empreendedorismo na cidade de São Paulo, né? Que criem condições, porque não é só o poder público, gestão, mas é toda essa esfera do poder público. Uhum. Eu penso, né, que como eles foram colocados, né, eleitos para estar lá, para nos representar, eu acho que as nossas reivindicações, exigir audiências públicas para falar de fomento para o empreendedorismo e entender empreendedorismo como trabalho, eu acho que é fundamental. O fórum pode ser uma porta, mas nós podemos criar movimentos para que isso aconteça. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação, muito mesmo, muito, muito rico, trazer o seu conhecimento, dividir aqui com a gente, Anair. Fico muito agradecida mesmo. Agradeço as pessoas que estiveram aqui com a gente, que interagiram, que nos deram boa tarde, né? Que nos acolheram, né? Nos acolheram também, né? Nós acolhemos as pessoas, mas as pessoas acolheram, deram esse tempo de parar, de nos ouvir e de participar com a gente. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a Desampa Empreende Aí, da qual faço parte através do TEIA Cidade Tiradentes, e uma boa tarde a todos vocês. Tá bom? Posso só deixar minhas redes sociais? Por favor, por favor. Então, quem quiser bater papo comigo, no meu Facebook, professora Anair Novaes, e no meu Instagram, @Anair Novaes. Super acessível, pronta, disposta, dinâmica, e estamos aí. Tá. Obrigada, gratidão pelo convite, estar aqui com vocês, e sempre que precisar, estou à disposição. Tá bom, então, uma boa tarde, muito obrigada. Tchau.